Queridos, é muito interessante notarmos como o tempo passa. Eu já me deparei com várias pessoas que em algum momento da sua vida dizem: olha, o tempo passou tão rápido que eu nem percebi passar. O tempo voa. É algo assim, é uma geração surpreendendo a outra, avanços tecnológicos. Certa vez eu fui fazer uma celebração, eu acho que de aniversário de casamento. Eu sempre me enrolo nas joias, mas era de ouro ou era de prata, era 25 anos. Depois, se algum irmão puder me auxiliar no final, prata, tá bom, vou escrever aqui para não esquecer, tá certo? Vocês esperam, né? Prata, 25 anos. Ok, obrigado. Olha, construímos juntos a pregação, isso é uma bênção, né? Vamos falar do nome do Senhor? Que legal. Eu preciso de você, você precisa de mim. Então, veja bem, e eu fui nessa celebração de prata, bodas de prata. Uau, já aprendi, 25 anos de casado. Vou repetir isso umas 10 vezes até o final da pregação. Mas sem problema, e eu fui lá e as pessoas falavam, aquele casal lembrava: olha, parece que foi ontem, o dia que eu casei, e era assim, foi super legal ouvir aqueles relatos, e sem dúvida, parece que a coisa passa muito rápido. E eu estava essa semana, eu fui visitar os meus pais, e a casa dos meus pais está passando por uma reforma, uma grande reforma. Ano novo, novos projetos, já fazia tempo que eles queriam fazer essa reforma, e eu fui lá, passei rápido, pois sou muito alérgico, não pude ficar, mas eu me deparei com uma caixa em cima da mesa, para ser mais exato, da cozinha, e vocês não imaginam o que eu encontrei ali. Um disco de vinil. Calma, tem gente que não sabe o que é isso aqui, então eu vou mais além. Quando eu perguntei à minha mãe o que era aquilo, sabe o que ela respondeu? É um LP. Essa parte eu não sabia mais. Mas mãe, como é que foi isso? E ela disse: não, eu ganhei do seu pai. Eu fui ler a dedicatória do meu pai. Olha, dedicatória no tempo que eles namoravam. O disco foi dedicado à minha mãe em 1980. Nem nascida eu era ainda. E eu disse: e aí mãe, a senhora ainda curte essa cantora? Ela disse: meu filho, não sei nem por onde anda. Mas que na hora era um auge, sabe? Há quem diga que tem uma história que um avô, um senhor, chegou para o seu neto e disse: neto, o que você quer ganhar de presente de Natal? Ele disse: vô, eu quero um iPod. Ele disse: meu filho, o que não pode mesmo? Sabia nem o que era. Mas entenda que são tantas mudanças tecnológicas, sabe? LP, hoje existe iPhone, enfim, mas tudo muda demais. Mas queridos, eu estou aqui para durante alguns instantes poder ministrar a palavra do Senhor para você, na seguinte reflexão: o que para Deus era correto no passado, é correto hoje e será correto no futuro. O que Deus via como um prejuízo para a humanidade no passado, ainda causa prejuízo hoje e causará prejuízos no futuro. E nós precisamos entender algo: conquanto a nossa sociedade, em todo o seu mecanismo de civilização, de mudanças, de conquistas, venham trazer novidades, existe algo que não muda. Eu estou me referindo aos valores de Deus. São imutáveis. Os valores de Deus de fato são imutáveis. Os padrões de Deus são eternos. E nós precisamos entender dessa forma. E a maior fundamentação que há nas minhas palavras é que a Bíblia é o livro mais atual dos tempos. Mais atual. Imagina, Isaías, 730 anos antes de Jesus, narrou tudo o que ia acontecer com Jesus, no período que ele ia ser crucificado. Mas se nós olhamos, hoje é um livro atual. Se nós lemos qualquer texto, há uma sintonia com a atualidade. Eu estava certa vez num lava-jato, e a gente tem que, vez por outra, colocar o carro para lavar, para a conservação não ir embora, e quando você for vender, ficar desvalorizado. Eu me esforço para isso. Eu confesso que eu esqueço sempre, mas vez por outra eu vou. E eu chegava lá e sentava, e o cara me deu previsão de 2h30, e eu não tinha falado com meu pai para ele me buscar lá, tive que ficar lá. Aí eu fui ler algumas revistas. Aí a capa da revista era: Gustavo Kuerten se prepara para o campeonato de Roland Garros. Aí eu disse: peraí, eu acho que faz tempo que esse cara parou de jogar.
Eu disse, não, me encontrei mais interessado ainda para ler aquela revista. E, gente, foi demais. Vocês querem saber quais eram as notas daquela revista? Falava que Romário aguardava a próxima convocação da seleção, pois queria em sua carreira ter mais uma Copa. A gente sabe que faz tempo, né? As fofocas, sabe qual eram? Gisele Bündchen está de paquera com Leonardo DiCaprio. A gente sabe que o namoro não deu certo faz tempo, né, gente? E eu comecei a olhar aquilo tudo, e ao mesmo tempo que eu dava risada, sabe, com tantas coisas, digo, nossa, eu podia até ser mãe de Nala nessa revista, que eu sabia tudo que aconteceu no futuro, mas porque era antigona a revista. Eu disse, Senhor, que relevância há em tua palavra? Credibilidade. E quando eu falo de credibilidade, a credibilidade que vem de Deus, não é apenas por sinais que Ele dá hoje. Gente, Deus tem credibilidade desde a fundação do mundo. Tem credibilidade hoje o que Ele fala. E terá credibilidade por todo sempre. A questão é, que valor nós damos aos valores de Deus? Hoje, há uma negociação tremenda daquilo que é inegociável. O padrão de ética, conduta e justiça estabelecidos por Deus, de fato é algo inegociável. E há 2 semanas eu me peguei a estudar um pouco o livro de Tiago, que foi um dos apóstolos de Cristo Jesus, e em meio a uma perseguição, os cristãos começaram a se espalhar, e o apóstolo Tiago escreveu a esses cristãos, que estavam na dispersação, estavam dispersos, estavam espalhados. E a realidade na qual Tiago percebia ali, era porque existia uma certa negociação com os ensinamentos de Jesus, pessoas não acreditavam, pessoas sofriam até risco de vida, se dissesse que acreditavam nele ou não, uma relativização, a verdade deixava de ser absoluta, e nós sabemos que um pouco de mentira atrapalha com toda a verdade, amém? A verdade ela tem que ser total, ela tem que ser absoluta, e sobretudo, uma imensa inversão de valores, muita inversão de valores. Aí, Tiago pensa, se é necessário resgatarmos os valores de Deus, se é necessário voltar a acreditar na ética ensinada por Jesus, se é necessário ter em sua vida uma conduta moral semelhante à do próprio Jesus, o que fazer? Conscientizar os homens a serem homens sábios, conscientizar as mulheres a serem mulheres sábias, e é acerca disso que nós iremos estudar nesse instante. Como entendermos, como acreditar no valor inegociável da sabedoria. Brennan Manning foi muito feliz ao citar em seu livro Obstinado Amor de Deus, quando disse que a vontade de Deus pode ser comparada a uma pérola de muita riqueza. E quando nós abrimos mão da vontade do Senhor, logo nós desprezamos essa pérola. E como não fosse um ato de tolice desprezar uma pérola, quando nós optamos por nossa vontade, nós escolhemos vidros quebrados, cacos de vidros. É essa a expressão usada por ele. Então, queridos, se a vontade de Deus é algo precioso, nós precisamos nos pegar essa vontade, precisamos acreditar nos valores estabelecidos pelo Senhor e pedir a Deus, Pai, eu preciso ser sábio. Vamos entender o contexto histórico do livro de Tiago, para logo em seguida compreendermos as lições, entendermos as lições que serão retiradas durante esse instante que iremos aqui conversar. Algumas características. Em primeiro lugar, os ricos tinham por sentido de vida oprimir os pobres. Então os ricos viviam oprimindo os pobres. Os pobres eram culpados de tudo. Era uma desigualdade social tremenda. E Tiago começa a tratar sobre a justiça de Deus. A justiça que nunca falha, a justiça que chega na hora exata. Outra característica, outro contexto histórico. O que estava entrando em negociação e não podia, era
uma aproximação dos cristãos para com o mundo e logo em seguida se afastando de Deus. O que é o mundo? Para que tanto eu quanto você possamos compreender melhor. É o sistema dirigido pelo diabo a fim de acabar com os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. E que reflexo nós vivemos isso hoje? O hedonismo, a busca pelo prazer, independente de quem eu vá machucar, independente de se eu vou frustrar os planos de Deus para a minha vida, sabe? Porque nós mesmos, apenas eu e você, somos capazes de impedir as bênçãos de Deus para a nossa vida. Se elas não chegam, é necessário existir uma autoavaliação, dizer: Senhor, eu estava tão prestes ali a ser abençoado, mas por que não fui? E logo nós veremos que nós somos apenas os únicos culpados por não alcançarmos as bênçãos do Senhor. Outro contexto: existiam muitas pessoas críticas e descontroladas, pessoas que não toleravam nada, que não tinham tolerância, intolerantes e descontroladas. E eu acredito que também é o nosso contexto hoje. Como nós vemos pessoas críticas que não fazem nada para mudar o contexto, para mudar a situação. E eu quero dizer para você, críticas sem ações de envolvimento em prol de uma mudança são críticas demoníacas. Quem é crítico é o primeiro a colocar a mão na massa, quando essa crítica não é pejorativa, pelo contrário, é relevante. E Tiago também nesse contexto começa a falar dos descontrolados. Queridos, eu fiquei assim de boca aberta, eu não estava sabendo disso. Passei a semana um pouco distante das redes sociais, da internet, mas houve um artista plástico agora recentemente em São Paulo, salvo engano, eu acho que sim, que por sentir-se ameaçado, colocou um colete e saiu atirando em todo mundo no meio da rua. E ele está com um advogado em sua defesa, mostrando que de fato uma pessoa descontrolada pode ser levada a fazer um caso desse. Mas aí que está, há uma gravidade no que ele fez, mas quantas decisões precipitadas nós temos devido ao descontrole, seja ele emocional, seja ele psíquico, seja ele espiritual. Então vejam bem, são realidades que vão se autorrelacionando com a nossa realidade hoje. E por fim, Tiago percebe que existia uma grande inconstância para com o relacionamento com o Senhor. Os cristãos ora acreditavam em Deus, ora a fé estava em total escassez, ora viviam a experiência de confiar no Senhor, ora estavam reclamando: por que Deus fez isso? Por que Ele demora tanto? Meus irmãos, em meio a todo esse contexto, Tiago percebe que a solução para promovermos a paz, resgatarmos a ética, acreditarmos na conduta moral, é a existência de homens sábios e de mulheres sábias. Amém? Abra sua Bíblia agora no livro de Tiago, capítulo 3. Nós iremos ler do versículo 13 ao versículo 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que porção da palavra relevante, sabe? Que nós precisamos guardar no nosso coração. O próprio Tiago, no primeiro capítulo do seu livro, versículo 5, diz que todo aquele que precisa de sabedoria, peça quem? Que ele a dá por R$1.
Será que é assim? Não, vamos abaixar mais, né? A Bíblia fala, todo aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá por quanto? De graça. E nós iremos agora usufruirmos da graça do Senhor. Feche os seus olhos onde você estiver e diga a Deus, eu quero ser sábio. Comece a orar agora com poder, com autoridade, sabe? Convicto, erga a sua voz agora, igreja. Deus tem poder de rasgar esse céu aqui e derramar uma porção de sabedoria nesse instante, não por meu merecimento, não por seu mérito, mas porque Ele é bom, porque Ele é gracioso. Peça agora, vamos pedir agora, declarando, Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, homens falhos, mulheres falhas, Senhor, tantas vezes cheios de decisões precipitadas, marcados emocionalmente, frágeis, mas Senhor, existe um combustível inegociável, existe um valor, ó Pai, que não está voltado a dinheiro, pelo contrário, é um valor gratuito, chama-se a Tua sabedoria, Pai. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe todos, o Senhor conhece pessoalmente todos que estão presentes nesse auditório, todos que estão agora ouvindo essa mensagem, seja pela internet, seja pelo canal Senhor de TV, ou por qualquer outro meio. Então Deus, em nome de Jesus, derrama agora a Tua sabedoria em nosso meio, porque essa sabedoria será bem-vinda em nossa igreja, será bem-vinda nos relacionamentos, será um instrumento para resgatar casamentos, Senhor, será um instrumento de cura pessoal, Deus. Nós te imploramos, Pai, derrama a porção de sabedoria agora, mediante a reflexão da Tua palavra, para que o Teu nome, apenas o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado, em nome de Jesus, amém. Quantos creem, digam amém. Então o apóstolo Tiago começa a perceber essa necessidade de resgatar a sabedoria. E em primeiro lugar eu vou conversar com vocês aqui, nós iremos aprender que a sabedoria de Deus é muito poderosa. Quem crê nisso? A sabedoria de Deus é muito poderosa. Mas existe algo mais surpreendente ainda. Será que existe algo? Eu vou dizer que sim. Ela é totalmente acessível. Ela é totalmente acessível. Não, vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo, gente. Igreja, ela é totalmente acessível. Aleluia! Que verdade maravilhosa! Algo tão poderoso, algo tão acessível. E eu penso aqui que o marketing hoje é muito forte. Diga as redes sociais, a TV, quando quer expor algo. E uma das palavras mais assim, digamos que eficaz, a fim de conquistar o consumidor, é a palavra promoção. Vocês concordam comigo? Promoção. Parece que cega os nossos olhos. Sabe, para aquele que é mais um pouquinho consumidor, parece que é um imã. Sabe, quando você vê promoção. E muitas vezes nós somos levados a nem sequer perceber, fazer uma comparação de preços. Espera aí, quanto é que é esse valor fora da promoção? Porque há liquidações que dizem 50% de desconto, né? Mas aquele valor já foi colocado 50% a mais. E quando você chega lá, você termina pagando até um pouco a mais. Mas, queridos, quando nós falamos de algo que não é apenas visto como valioso, sobretudo gratuito, que é a sabedoria que vem do céu e que está pronta a nos dar, eu chego à seguinte conclusão: nós não damos valor à sabedoria de Deus. Vamos à reflexão. Marido, quando foi a última vez que você orou, Deus, me faz um esposo sábio? Essa oração não vai te custar nada. Esposa, quando foi a última vez que você pediu ao Senhor: Pai, eu quero ser uma mulher sábia? Filho, da mesma forma, eu e você, quando foi a última vez que nós oramos: Senhor, me faz um filho sábio?
Você que trabalha, quando foi a última vez que você fez, Senhor, no meu ambiente de trabalho, me faz um funcionário sábio, um chefe de setor sábio. Está na hora de pedirmos ao Senhor por essa sabedoria, porque essa sabedoria fará diferenças em nossas vidas, meus irmãos. É uma sabedoria que tem credibilidade. O nosso Deus tem credibilidade. Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele ensina. Tantas decisões precipitadas que nos levam à ruína seriam evitadas se nós tivéssemos pedido: Pai, não deixe eu dar esse passo, se não for reflexo da tua sabedoria. O versículo 13, eu quero que você leia comigo novamente, diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Deixa eu falar uma coisa: sabedoria não é sinônimo de diplomas, não é sinônimo de especializações, de pós-graduações, não. A sabedoria é vista na vida e nos frutos daqueles que desejam serem sábios. E eu pergunto a você: os que estão ao teu redor contemplam a tua sabedoria? Porque se você for sábio, eles estão sendo abençoados. Isso é o que a palavra nos ensina. Pense agora naqueles que estão ao seu redor. Porque veja bem, os sábios conseguem construir um legado. E quem tem uma vida sábia, abençoa a vida dos que estão ao seu redor. Os filhos são abençoados, o marido é abençoado, a esposa é abençoada. Mas, queridos, para nossa profunda preocupação e mudança hoje, os tolos não apenas amaldiçoam a vida daqueles que estão ao seu redor, mas destroem e matam sonhos, projetos, criando cicatrizes profundas. Mas a palavra do nosso Deus vem como um bálsamo para mim e para você. Não importa se você foi tolo ontem, não importa se você foi insensato hoje na hora do almoço, Deus está nos revelando que basta pedirmos que a partir de hoje você será sábio homem, você será sábia mulher. Que possamos nos apegar a essa verdade. Além do mais, entendermos que quando existe sabedoria, o primeiro benefício vem para aquele que é sábio e depois para os que estão ao seu redor, para os que estão ao seu lado. E quando somos insensatos, quando somos tolos, o primeiro prejuízo vem para nós mesmos e depois para aqueles que estão ao nosso redor. Não se esqueça que quando Deus faz um marido sábio, a sua esposa é feliz e os seus filhos são abençoados. Quando a mulher insiste no erro e começa a ser tola, perde o senso crítico, não consegue ver o nível de ruína, de perigo que está ao seu redor, pelo contrário, insiste naquela ruína, ela torna-se o marido, ela deixa o marido frustrado e os filhos oprimidos e amargurados. Eu quero dizer que eu não irei cobrar aqui nada para fazer com que você tenha essa sabedoria, porque ela é de graça. Ela é de graça. Totalmente gratuita, mas também o apóstolo Tiago fala que o demonstre por seu procedimento, ainda no versículo 13, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Enfim, os sábios gostam de se avaliar. Espera aí, como andam as minhas decisões? Como andam as minhas escolhas? São humildes para reconhecer os seus erros. Quer ser sábio? Comece a reconhecer os seus erros. Sabe o que atrapalha o reconhecimento dos erros? As desculpas que nós damos. E muitas vezes, algumas pessoas insensatas e tolas dizem: olha, eu estou pecando, mas eu não minto para ninguém. Sim, mas a questão de falar a verdade não ameniza nem diminui o erro cometido. Concordam comigo? Queridos, é necessário entendermos que há o reflexo dessa sabedoria tão poderosa
e tão acessível é a humildade. A humildade de se avaliar, a humildade de ser exortado e agradecer, a humildade de ser disciplinado pelo Senhor e agradecer a Deus também, a humildade de ter aquele segredo revelado e dizer: Senhor, eu vou ser sábio, porque o erro cometido veio à tona, mas foi para me ensinar que eu preciso exercer a sabedoria que vem do Senhor. Amém, igreja? É isso que a palavra nos ensina. Dalai Lama disse que para ser sábio é necessário ter caráter. Como anda o seu caráter? Uma conduta moral aprovada por Deus, que serve de instrumento para abençoar a sua família e a vida dos outros, revela que você está sendo sábio. Continue nesse caminho. Mas se há decisões tolas que está te levando a um passo da ruína, do abismo, a sabedoria de Deus é de graça, e ela pode mudar todo o nosso rumo de história de vida hoje. Além do mais, vejamos agora o que não é sabedoria, do versículo 14 ao 16, leiam comigo. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. E eu quero agora, ao tratar mais profundamente o que não é sabedoria, que nós não venhamos a cometer o seguinte erro. Eu me policio para não cometer esse erro. Estou ouvindo a pregação e começo a pensar: eita, fulano que precisava ouvir isso. Em nome de Jesus, não vamos cometer esse erro. Mas vamos dizer: Pai, isso é comigo. A gente não comete esse erro, sim ou não? Gente, vamos ser sinceros. Vamos agora fazer esse compromisso com o Senhor, amém? Pense em você. Quando o pensamento vir em outra pessoa, se belisca e diz: quem está aqui sou eu, Jesus. É para você essa palavra, é para mim, amém? Então, o que não é sabedoria? Em primeiro lugar, ele fala que inveja. A inveja amarga não é sabedoria. O que é inveja? É você não se alegrar com a conquista do outro. Sabe por quê? Porque você pensa: quem deveria estar ali era eu. Quem deveria ter aquilo sou eu. Queridos, a palavra fala que essa sabedoria é demoníaca. Os invejosos pecam profundamente. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. E Ele concede a graça dEle, ou concede a bênção que Ele quer dar a quem Ele quiser. Sabe quem é a pior pessoa desse auditório aqui? O que tem menos mérito de estar aqui sou eu. E por que estou? Não sei. Deus quis assim. Em nome de Jesus, liberte-se dessa inveja hoje. Liberte-se dessa inveja hoje. Isso não é sabedoria. Quem está te orientando é o próprio diabo a sentir essa inveja. É o que a palavra fala. Mas também pecam aqueles que incitam a inveja nos outros. Que chega para alguém, ao invés de compartilhar suas vitórias, não há pecado nenhum nisso, mas revelam o que tem, só para aquele que não tem sentir inveja. Isso é sério. Como anda a sua conversa com terceiros? Quando você menciona alguém, você está incitando aquela pessoa a ter inveja dela, ou você tem revelado inveja com aquilo que o outro tem? Eu quero falar uma coisa que eu falei no começo. Apenas eu e você somos capazes de não receber as bênçãos do Senhor. Amém, igreja? Então, vamos tirar do nosso coração. Isso não é sabedoria, sabe? Provocar inveja, esbanjar aquilo que tem só para provocar inveja nos outros. Não! Outra característica que não é sabedoria e que precisa ser deixada hoje: ambição egoísta. Ambição. Contenda.
É aquela pessoa que o limite do ter é sempre querer um pouco mais. Sabe? Pessoa ingrata, ambiciosa. E tem gente que fala, olha, pelo amor de Deus, já vi tantos cristãos falar isso. Só cheguei onde cheguei porque eu sempre fui ambicioso. Só Jesus nessa vida. A ambição não é uma característica da sabedoria que vem de Deus. Ingratidão. Que ambição provoca? Ingratidão em primeiro lugar. Sabe, os pais fazem, mas não reconhece. Está com o coração cheio de ambição. Os outros fazem, não reconhece. É no coração a presença da ambição. Além do mais, ele fala que essa sabedoria é terrena, logo é frágil, é inconveniente, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Queridos, alguns julgam-se serem espertos, pois toda esperteza que tenta esconder ou calar um pecado é vivida por orientação demoníaca. Você que vem sendo esperto aí, meu irmão, não sei quantos anos de adultério, sabe, dá aquele friozinho no coração, eita, ninguém descobre. Em nome de Jesus, tenha sabedoria para entender que quem está te orientando é o próprio diabo. Ei, do começo começou a aparecer, o dinheiro começou a aparecer de forma fácil, ninguém sente falta, é tão rico, não vai nem sentir falta. Roubo, esperto, ninguém descobre. Quem está te orientando é o próprio diabo. Qual a gravidade de uma orientação demoníaca? Ele está armando o circo para te destruir. A verdade é essa, igreja. Enquanto a sabedoria de Deus reconstrói, abençoa, orienta, a sabedoria, entre aspas, as orientações, a esperteza que o diabo dá a alguns, não apenas para cometer, mas para continuar no erro, está a passos largos da ruína, da maldição. Amém, igreja? Tome posse dessa palavra, porque as igrejas precisam pregar essa sabedoria que vem de Deus, amém? Porque tomando posse dela, nós iremos evitar tantas barbaridades cometidas pela ausência do senso crítico. Ambição, inveja, não se gloriem disso, de esperteza, se não tiver a aprovação de Deus. Versículo 17: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Se nos versículos 14 a 16, nós analisamos o que não era sabedoria, nós agora nos deparamos no versículo 17, com exatamente 7 adjetivos, que revelam o resultado, a evidência daqueles que têm a sabedoria do Senhor. E vamos ver o que a sabedoria de Deus provoca. Em primeiro lugar, a pureza. Quanto mais sábios, mais puros. Quanto mais sábios, mais senso crítico nós teremos sobre o poder destruidor de uma pornografia, torna a falar de um adultério, torna a falar de um pensamento malicioso. Muitas mulheres desejam, isso não é errado desejar, isso é correto, terem um casamento bem-sucedido, casarem com um homem sábio. Pois eu quero dar uma dica. Você pode perceber isso no namoro, se seu namorado é sábio ou não, pelo nível de pureza dele. Se for puro, vai, meu irmão, vá, minha irmã, que a bênção vai ser grande. Da mesma forma você, homem, quer alcançar aquela mulher de Provérbios 30, 31, eu acho,
Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Comece a analisar o nível de pureza dela. Porque um homem e uma mulher puros, são sábios. Quer analisar se essa amizade te abençoa? Começa a perceber o nível de pureza dos teus amigos. As conversas com você. Os e-mails encaminhados. Pelo amor de Deus. Tem vezes que chegam os e-mails para mim. Teve um e-mail que eu quase que caio no chão. Eu digo, meu Deus do céu, como é que esse cara não achou nada demais de vaga de trabalho em Tambaba? Coisa mais horrível do mundo. Vocês querem saber como é que era o e-mail? Horrível! Vaga de trabalho em Tambaba, era para o pessoal andar de cavalo lá e o cara ajudar a mulher a se levantar, gente, para sentar na carroça. Eu disse, meu Deus do céu, não, essa amizade aqui, ó, tá por fora. Excluir na hora. Mandar e-mail para mim, meu amigo, é lixeira, direto, porque senão eu peco, gente. A luta contra a pornografia é de todo homem. Ou você acha que eu não tenho? Quando vê aqueles paparazzo da vida, tem que passar logo. Vai logo para os esportes. Nem entretenimento eu leio mais, porque pelo amor de Deus, a luta está grande. Só leio Dilma, esportes, é luta. Queridos, em nome de Jesus, quer reconhecer o nível de amizade que te abençoa? Começa a perceber se essa pessoa é pura ou não. Amém, igreja? Os sábios são puros, mas além do mais, são pacificadores. A sabedoria de Deus provoca paz. E aquele que acredita na paz, logo ele defende a paz. Amém? Como anda o teu nível de paz? Onde você bota o seu pé, contigo vai acompanhando a paz do Senhor. Porque entenda, quem mora dentro de nós não é qualquer um não, viu? É o príncipe da paz. É aquele, sabe, que tem assim, o poder da paz. É o próprio Cristo Jesus. Queridos sábios, precisam exalar paz. Precisam defender paz. Comanda a paz, meu irmão, no teu casamento, nos teus relacionamentos, em suas palavras, em suas atitudes e escolhas. Além do mais, outra característica dos sábios, eles são amáveis. Quer saber um grupo insensato e tolo? São os brutos. E nós precisamos entender que existem características fortes da personalidade. No entanto, quem foi salvo para o Senhor, a velha natureza morreu. Amém? Profissional, empresário, você que tem algum cargo de liderança, seja familiar, seja profissional, o que os teus amigos de trabalho, o que as pessoas que estão abaixo de você têm a falar da sua sabedoria? Nós precisamos refletir acerca disso. Além do mais, é compreensiva, saber ouvir. Os sábios sabem ouvir e gostam de entrar em acordo. Entrar em acordo. Como temos que entender que nem sempre vai ser como nós queremos, amém, igreja? E tem que entrar o quê? Em acordo. Não vai ser 100% como você quer, então negocia 55% meu, 50% meu. Eu já ia entrar aqui no negócio errado. 50% meu e 50% de você. Acordo. Filho, você sabe entrar em acordo com seu pai? Cônjuges, como anda o acordo entre vocês? Funcionários de departamento, líderes, liderados. Nós precisamos entender que essa sabedoria nos dá a habilidade de usarmos o diálogo, sabermos ouvir, a fim de entrar num acordo. Amém, igreja? Entrar em acordo, viver em paz. Além do mais, ela é misericordiosa. A sabedoria que vem de Deus provoca a misericórdia. O que é isso? Nos leva a dar valor e reconhecer a importância do perdão, da nova chance. Existe algo relevante que eu preciso falar nesse instante. Os que não conseguem perdoar, os que não sabem perdoar, nunca entenderam o que Jesus fez na cruz.
erramos quando esperamos sentir que devemos perdoar. Onde é que você vê isso na Bíblia? O perdão é uma decisão, o sentimento vem depois. Quando você perdoa, você tem que perdoar por decisão. Eu não vou viver com essa amargura, Senhor. Não, e aqui eu não quero cancelar as marcas, as cicatrizes, seja o que for, que já provocaram na minha vida ou na tua vida. Eu tenho marcas profundas também, gente. Mas eu digo a você, eu entendi o que era a vida em paz quando me deparei com pessoas que me marcaram profundamente. E meu sentimento só foi: Senhor, tem misericórdia dessa vida, Pai. Tem misericórdia dessa vida, Senhor. Não te conhece, permanece no erro. É tão tolo, é tão tolo, é tão insensato. A sabedoria do Senhor nos revela a misericórdia. Amém, meus irmãos? E finalizando, indo por fim, ela causa bons frutos. O que os outros estão falando da tua sabedoria? Pois a sabedoria que vem de Deus, ela gera frutos. Ela é imparcial, no sentido de termos constância. Ser imparcial, a sabedoria de Deus não vem apenas para ser praticada nos momentos fáceis, aliás, mas muito embora sejamos vivendo ali um instante para ter uma mudança radical, para mudar tudo, fala: Senhor, eu vou contigo até o fim. Não importa. Eu quero falar algo aqui que Deus ministrou muito ao meu coração hoje. Se você está sofrendo por ter agido de forma sábia, eu quero te alegrar com a notícia: teu sofrimento tem hora certa para acabar e está pertinho. Está pertinho. Se você vem errando, não quer reconhecer o erro, quer ser espertinho, aconselhado pelo próprio diabo a permanecer no erro, cada dia que passa, teu sofrimento se prolonga mais e mais e mais e mais. Essa é a verdade, gente. Então vale a pena acreditarmos na sabedoria, amém, igreja? Vamos se apegar a essa sabedoria hoje e sermos sinceros. Os sábios não abrem mão da verdade, são humildes, fala: Senhor, eu quero a verdade, porque o pai da mentira quer arruinar as nossas vidas, mas o Deus da vitória, o Deus poderoso, o Deus que nos ensina, que nos dá uma escola em meio às tribulações, às provações, está aqui neste momento para derramar sabedoria em nossa vida. Teu casamento vai ser resgatado, meu irmão. Tu está ouvindo aqui sobre a sabedoria de Deus? Basta que com um coração sincero possamos dizer: Pai, não permita que eu venha dar um passo sem exercitar a tua sabedoria. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém.